Prezados, bom dia! Somos integrantes da turma D de Teoria Geral do Direito, ministrada pelo professor Tiago Lopes DK. Hoje, eu, Lucas Teixeira, e meus companheiros Vinícius Caiô e Lucas Coutinho apresentaremos um pouco sobre a integridade no sistema jurídico na visão de Dworkin. Então, de início, Dworkin enfatiza o caráter hermenêutico da ciência jurídica e seu caráter crítico, ou seja, o direito como argumentação crítico-construtiva resultante da atividade de interpretação, de modo que o autor redefine a relação do direito com outras disciplinas, tais como a política e a moral. Assim, ele se opõe à ideia de que o direito e as decisões jurídicas devem ser separados das decisões morais e políticas. Logo, então, se os sistemas jurídicos são compostos de regras e princípios, estes possuem valor moral. Dessa forma, o direito não pode ser separado da política e da moral. Então, segue que o direito, como integridade, apresenta um pressuposto formal, a ideia de adequação, e um pressuposto substancial, a ideia de justificação. A primeira refere-se pelo modo como a interpretação produzida pelo juiz se adequa à história institucional da prática jurídica, enquanto a segunda requer que o juiz escolha a interpretação que melhor reflita a intenção do texto, ou aquela que pode fazer da prática a melhor possível. Além disso, o direito como integridade traz a marca da moral e da história institucional da comunidade, uma vez que, na interpretação, estão presentes as convicções morais e políticas dos juízes, que servem de parâmetro para se alcançar a coerência que deve existir entre as decisões presentes e futuras, com as decisões passadas, que seriam os precedentes. Assim, dito de outra forma, os direitos e deveres que decorrem das decisões tomadas no passado contêm o conteúdo explícito nessas decisões e o sistema de princípios que são necessários para sua justificativa. Portanto, desse modo, a integridade do direito se apresenta como um contraposto ao voluntarismo e discricionariedade, na medida que exige dos juízes a elaboração de argumentos integrados não só à norma, mas também à comunidade de princípios, que pressupõe o respeito às leis e também aos princípios de igualdade. Assim, para Dworkin, a integridade é um ideal distinto e independe da justiça e da equidade, que, entretanto, está ligada a elas da seguinte maneira: a integridade só faz sentido entre as pessoas que querem também justiça e equidade. Assim, a integridade aparece como um ideal político complementar à justiça e à equidade, e por isso, os cidadãos desta comunidade têm por objetivo os melhores princípios comuns que possam ser extraídos da política. Agora, sobre o romance em cadeia. Nesse momento, nós trataremos da ideia de Dworkin no que concerne a metáfora do romance em cadeia, que faz uma relação entre literatura e exercício jurídico para ilustrar a compreensão. Para o autor, o processo de interpretação seria como um romance, escrito por vários autores, onde cada um é o responsável pela redação do capítulo separado, devendo continuar a elaboração do romance a partir de onde o seu antecessor parou. Com a finalidade de criar, da melhor forma possível, o romance em elaboração, como se fosse a obra de um único autor, tarefa esta que será comparada
com a complexidade que os juízes enfrentam ao decidir um caso difícil. Assim como cada escritor da cadeia precisa analisar o que já foi escrito para dar continuidade à história, o juiz também deve fazer uma avaliação do que já foi escrito pelos juízes anteriores, com o propósito de assegurar a continuidade entre o que foi escrito anteriormente e aquilo que lhe é acrescentado. Então, dessa forma, ao decidir um novo caso, cada juiz deve considerar-se como parceiro de um complexo empreendimento cadeia do qual as decisões, estruturas, convenções e práticas do passado são a história da comunidade. Ou seja, o juiz deve interpretar o que aconteceu antes, porque tem a responsabilidade de continuar essa história com coerência e não simplesmente partir em uma nova direção. Logo, Dworkin vai demonstrar que este processo de interpretação é realizado pelo julgador a partir da figura do juiz Hércules. Este é um juiz imaginário que conhece a letra da lei, que aceita o direito como integridade, possui conhecimento de que os legisladores devem decidir sobre questões de ordem política e tem ciência que as decisões passadas são parte da história da comunidade que ele precisa interpretar e continuar com a finalidade de dar o melhor andamento possível. Desse jeito, de modo que o juiz Hércules procura encontrar princípios aplicáveis que façam parte do direito vigente e também da história jurídica da comunidade, para evitar a criação do direito, em que esses princípios que justificam uma decisão devem ser consistentes com a justificação utilizada nas decisões de casos semelhantes. Por fim, da comparação entre o direito e a literatura, fica a ideia de que os juízes têm responsabilidade de dizer o direito a partir dos princípios da integridade da moral, tendo a finalidade de chegar a decisões justas coletivas da sociedade. Dessa forma, o direito como integridade não tem sua visão voltada para o passado, convencionalismo, nem para o futuro, um pragmatismo. Trata-se, portanto, de construir uma decisão correta com base na integridade do sistema jurídico, extraindo deste os princípios e os valores que a comunidade personificada faz vigorar no presente, com base nos princípios de justiça, equidade e do devido processo legal. Bom, obrigado a todos. Aqui nós finalizamos a nossa apresentação. Por favor, recebam nossos cumprimentos, o meu e meus colegas Lucas Coutinho e Lucas Teixeira. Agradecemos a atenção. Obrigado. Tchau.